A mãe que transformou a varanda em quarto para sua filha e usou o antigo quarto da criança para fazer um depósito de sua loja anunciou o encerramento do negócio. O caso gerou grande repercussão e levantou suspeitas de negligência, levando à atuação de órgãos de proteção à criança. Vamos tentar entender melhor essa história? Quem vai contar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Mais uma polêmica da internet que a pessoa aprendeu da forma difícil que é melhor não se expor tanto. Exatamente, Sofia. Eu vou começar esse corte dizendo que eu tenho uma opinião muito impopular, mas o primeiro ponto que a gente precisa tratar é sobre a utilização da internet para colocar todos os costumes, o dia a dia da sua casa, da sua vida, é a forma que você cria muitas vezes seus filhos. E quando você faz isso, quando você expõe a sua rotina, você está suscetível a receber, inclusive, opiniões que não são populares, e isso é o mínimo, né? Porque em muitos casos a internet também é aliada dos conselhos tutelares, do cuidado com crianças e adolescentes, porque a partir de relatos na internet é possível, inclusive, identificar situações que não são situações saudáveis para aquele ambiente, para crianças naquele ambiente, crianças e adolescentes. Dito isso, eu vou te pedir, Sofia, para trazer já o vídeo da mãe, porque tem dois momentos desse vídeo. O UOL fez um compilado bem legal, e o primeiro momento é quando a mãe ela conta que ela pegou a criança dela, que é uma menina autista, e transformou a varanda, a sacada da varanda, né, do apartamento ali, em um quarto para essa criança dormir. E ela pegou o quarto da menina e virou estoque para sua loja. Eu acho que isso aí tem tantas problemáticas, mas vamos lá, Sofia, esse primeiro momento para a gente assistir, por favor. A minha filha vai dormir na varanda do apartamento. Quando eu resolvi compartilhar isso nos meus stories, quase fui cancelada. Mas é que ninguém sabe que o quartinho dela tem mais luxo do que de muita gente. E claro, pode ser pequeno, mas a gente queria fazer ela se sentir confortável. Então, antes mesmo de qualquer coisa, corremos comprar um ar-condicionado portátil e uma televisão. Philco patrocina nós. Depois disso, realizamos uma pequena obra, que foi cuidar de alguns mofos e rachaduras que tinha na pintura. Tiramos a tinta velha, passamos um produto pra umidade e pintamos tudo de branco novamente. E claro, pra um quarto na varanda ser possível, a gente teve que fazer o fechamento de vidro, que foi a parte mais cara da obra. Então, depois de muitos orçamentos e dias aguardando pra fazerem os vidros, virou um cômodo habitável no AP. E então precisava de cortina, né? A opção mais fácil de instalar e mais barata também foi um trilho suíço com cortina blackout. E agora foi só colocar as coisinhas que a Esther já tinha, uma plantinha, a estante dela com os livros favoritos e até a luzinha. E essa chave ela nem usa, mas eu coloquei um pompom pra deixar fofo do jeitinho que ela merece. E assim ficou o cantinho de dormir da Esther, mas calma, tem o outro lado pra você ver. E esse lado tá feio ainda, eu confesso, a gente quer colocar um painel aqui pra TV, um armário que vai cobrir essa condensadora do ar-condicionado. Mas por enquanto vai ficar assim mesmo, com a mesinha antiga e rabiscada porque dela. Só nessa brincadeira de vidro, cortina, ar-condicionado e TV já gastamos 10 mil reais. Então não foi uma obra barata, muito menos mal pensada, ao contrário do que muita gente falou. Mas foi sim super necessária e se encaixou perfeitamente pra nossa realidade do momento. E sem contar que a vista daqui é muito mais bonita. E aí, você faria um quarto desse? E aí, né, lógico que depois do que aconteceu, ela recebeu muitas críticas, mais de 3 milhões de visualizações nas redes sociais esse vídeo teve, e ela anunciou que fecharia a loja Diário da Lancheira, os pedidos que já foram feitos, que ela iria enviar, mas pediu para ninguém mais fazer pedidos, porque ela fecharia essa loja, porque não daria mais certo. Aí ela finaliza assim, ó, quero agradecer de coração a todos que nos acompanharam e confiaram no nosso trabalho durante esse mais de 2 anos. Foi uma jornada linda e cheia de aprendizado. E aí, Sofia, tem a segunda parte, porque eu acho que tem ainda uma complicação, o jeito que essa mãe tenta explicar essa tomada de decisão. E ela vai tentar explicar agora. Vamos ouvir também, por favor? A nossa sala é um apartamento. Geralmente vocês entendem como é apartamento, sala, cozinha, tudo aberto. Tá vendo que aqui é a minha cozinha? Logo aqui na minha frente é a sala e logo na frente é a varanda, quarto da Esther. É tudo aberto, é tudo meio que integrado. A gente abrindo as portas ali da varanda, que são duas portas de correr de vidro grandona, abriu, ficou um negócio só, inteiro, grande. E se a gente fizesse a loja na sala, pensa que desagradável seria, né? A gente abre a porta de casa, a gente já tá dentro
da loja. A gente já ia estar dentro da loja. E aí ter que estar passando sempre por isso. As coisas da loja, a gente ia cozinhar, ia pegar cheiro de comida e tudo mais. Tanto que antes a Esther dormia na sala. Teve época que eu dormi na sala, teve época que a Esther dormiu na sala. E aí era muito desagradável, porque a gente fazia comida e ficava aqui fedendo a comida. A sala é o nosso ponto de convívio da casa. É onde a Esther passa a maior parte do tempo, porque as pessoas estão se confundindo muito com isso, achando que o quarto é onde ela tem que trocar de roupa, onde ela tem que brincar, onde ela tem que estudar, E não, ela não fica presa dentro do quarto. O quartinho é pra ela dormir. É pra quando ela tá a fim de descansar, deitar na caminha dela lá e assistir TV. E é isso, gente, não tem muito mais. Ela é uma criança, ela sempre andou pela casa, ela é uma moradora da casa, inclusive, né? Se vocês não entenderam, não é um quartinho alugado pra ela chegar e entrar lá. Então ela é uma moradora da casa e ela faz tudo pela casa. E aí, se a gente tirasse a nossa sala, a gente perderia todo esse ponto de convívio ali, que ela tá sempre na sala aqui. Se eu tô cozinhando, ela está aqui na sala comigo. Se eu estou na sala, ela está na sala comigo, né? A gente tá junto ali assistindo TV. Se ela tá lá no quartinho dela, né? No quartinho varanda, eu tô junto aqui porque a gente tá tudo aqui, ó, no mesmo cômodo, na mesma sala, no mesmo canto. Agora imagina com as coisas da loja ali no meio, assim, não faz sentido. Manter esse espaço foi essencial para o nosso convívio e para nossa saúde mental, porque é desagradável demais você estar dentro do seu trabalho o dia inteiro. A gente podendo ter a loja lá guardadinha, ela está num quarto. É como se fosse uma sala fora de casa. A gente acaba fazendo isso. A gente trabalha durante o dia, deu o nosso horário de trabalho, a gente fecha a porta e vira um lar, sabe? Vira nossa casa o restante. Porque a gente viveu bastante tempo assim. Vocês acham que foi da noite pro dia que isso aconteceu? Eu acho, né? Eu tenho muitas questões, eu vou tentar trazer isso da forma mais sucinta possível para esse corte não passar de 20 minutos. Mas sabe aquele meme da Rita Lee? Que ela deu uma entrevista e ela fala assim: ai, porque é uma pessoa toda good vibes, uma pessoa tão legal, uma pessoa tão alegre, chata para. Então, eu gosto muito daquele meme, porque toda vez que eu vejo uma pessoa tentando justificar algo injustificável, né, com um sorrisinho assim, do tipo, ai, gente, gostem de mim porque eu sou legal, eu acho complicado. Eu lembro do meme da Rita Lee. Dito isso, a gente precisa levar em considerações algumas coisas. E aí, o primeiro, que a minha opinião impopular, eu já falei isso, é o seguinte: eu não faria isso com a minha filha. Não faria isso com a minha filha de verdade. No entanto, a gente está vivendo uma sociedade que existe a glamorização pelos lofts, pelas kitnets, e inclusive, né, a galera está querendo viver que nem os sul-coreanos, os japoneses, que é numa caixinha de sapato. Né? O luxo hoje é apartamento de 40 metros quadrados, porque as novas construções são lofts de 20 metros quadrados. Então, assim, é extremamente complicado, mas só que aquela menina tinha uma estrutura mínima para sobreviver. Ela tinha ali uma cama, ela tinha ali um lado bonitinho com os livrinhos dela. A mãe teve uma preocupação que era fechar a varanda com o vidro e deixar uma cortina legal, então ela também não ia sofrer com umidade, com chuva, etc. e tal. E iria cobrir o condensador ali. Tem um projeto bonitinho que o condensador do ar-condicionado, que incomodou muita gente, seria coberto. E aí, vindo de uma realidade de quem já trabalhou com crianças em situação de vulnerabilidade, Sofia, tantas crianças dormindo em situação de rua, sem ter absolutamente nada para comer, sofrendo diversos tipos de violência. Eu não sei se vocês sabiam, mas existe uma modalidade no Brasil que é o aluguel de crianças. E eu estou falando muito sério sobre isso. O que é o aluguel de crianças? Pessoas que são pedintes, que não precisam muitas vezes estarem ali nas ruas pedindo, alugam crianças dos seus pais para levar essas crianças para as ruas para pedir. Eu trabalho na instituição aqui em Salvador que trabalha com criança e adolescente em situação de vulnerabilidade, situação de rua, e essas crianças eram alugadas, sabe? Então, assim, a gente tem uma realidade muito bizarra no Brasil, com profundos problemas e mazelas. Então, a minha prioridade hoje, por exemplo, não é criticar essa mãe. Essa mãe comprou lá uma televisão. Quantas crianças no Brasil têm uma televisão só sua? Tem um quarto só seu? Tem uma cama só sua? Já entrevistei crianças e adolescentes que foram vítimas durante um bom tempo de violência sexual porque elas dividiam a cama com primos, com irmãos, com outras pessoas,
porque dormiam amontoadas numa casa pequena. Quantas crianças hoje estão dormindo em casas de pau a pique? E por aí vai, sabe? Então, assim, minha prioridade hoje não é fazer textão para criticar essa mãe, embora eu ache de péssimo tom. Por quê? Porque aí, quando ela fala, né? Olha, gente, não é legal a gente abrir a porta de casa e dar de cara com estoque. Legal a criança dormir também num espaço tão minúsculo. E essa criança, ela vai crescer. Se esse negócio ele não deslanchar e eles conseguirem ali alugar um outro espaço mais à frente, essa criança vai dormir ali até quando? Né? Então, tem toda uma questão aí que a gente não deveria estar morando em cubículos para começar. Então, por que a gente colocaria essa criança no menor espaço possível para dar o quarto dela ser um escritório, um local que é mais confortável para a família? E aí, na minha cabeça, a minha crítica é que essa família, que essa moça, ela abdicou do conforto da filha para ter um conforto ali de um espaço para, né, gerir seu negócio dentro de casa. É interessante também quando se fala, né? Eu já dormi na sala, minha filha já dormiu na sala, e tipo, como se a prioridade fosse, de fato, o negócio. Também, de outro ponto de partida, aluguel de pontos comerciais são caros. Então, essa mãe, inclusive, ela justificou que se ela fosse alugar um ponto, ela gastaria muito mais do que 10 mil, que foi o valor que ela utilizou ali para transformar aquela varanda num quarto para a criança. Então, ou seja, eu já dei a minha opinião e agora eu quero saber a opinião de vocês, não só da Sofia, quanto a opinião de quem está aqui no chat. Já vi que o chat está empolvoroso aqui, tem muitas Óbvio. opiniões. E é um tema realmente sensível e polêmico. Agora, só para finalizar, tá, Sofia? Eu acho que também, quando a gente. Tem muita gente na internet que eu vi que era tipo especialista do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ai, socorro, peguem essa criança, tirem dessas mães, etc. e tal. E, gente, muitas vezes, quando a gente vê na rua, já vi em supermercado, por exemplo, seguranças agredindo ou tirando crianças que estavam ali pedindo, né, pedintes de dentro do mercado, e ninguém faz nada. Eu já vi, muitas vezes, mães gritando com os filhos ou batendo no meio da rua e ninguém faz nada. E aí é interessante que quando surge alguma coisa na internet, todo mundo se torna o paladino ali da moral e quer cuidar e quer proteger aquela criança, e muitas vezes a solução é: tirem essa criança desta mulher. E aí ela vai para uma instituição pública de cuidados? Só para a gente deixar essa polêmica aí no ar, viu, Sofia? Vamos lá. Dai, vamos lá. Eu vou discordar um pouquinho de você em um ponto, quando você diz que existem crianças em situações muito piores. Eu concordo, óbvio que existem. Mas a gente não pode nivelar por baixo. Porque sempre vai ter pessoas em situações piores. E isso não significa que a gente pode pegar e simplesmente ignorar as pessoas que estão em uma situação um pouco melhor, mas ainda inadequada. Pra mim, o que me pegou mesmo quando eu ouvi falar disso, eu achei que não era lá grande coisa. A hora que eu vi o vídeo, o que realmente me pegou foi o tamanho. Porque, gente, não dá. Assim, era o espaço da cama e acabou. Sabe? A pessoa não consegue andar pra um lado ou pro outro da cama. E. Ai, é desagradável entrar e já dar de cara com o trabalho. Eu concordo que é. Eu já morei em um apartamento. Eu já morei, eu e a minha mãe juntas, em um apartamento de um quarto só. E daí ficava a sala, era o quarto da minha mãe, e o meu quarto era quarto. Era o meu quarto, né? Sendo que nós duas trabalhando em home office. E eu sei que é terrível você ter um espaço dessa forma. Mas eu não iria simplesmente pegar e jogar minha mãe pra uma varanda. Nem tinha varanda, mas digamos que tivesse jogar minha mãe pra varanda pra dizer: não, eu quero que a sala vire meu escritório pra eu não ter o meu escritório dentro do meu quarto, sabe? Pelo amor. Desagradável por desagradável. Muito pior a segunda opção. E aparentemente foi o que ela pegou. Dizer que, tire a criança da mãe, eu acho que aí é exagero. Concordo com você, isso aí é exagero. E a questão que me pega aí é a questão da exposição. Na verdade, essa mulher teve todo esse problema e acabou perdendo a loja dela, o que é uma coisa bem séria. É uma coisa bem séria. Eu não sei se as pessoas que acabaram causando isso pararam pra pensar que o que elas causaram vai causar muito mais problemas pra menina do que ter o quarto na varanda.
tá? Destruir a loja da mãe ou ganha-pão da mãe vai causar muito mais problemas para essa criança do que morar na varanda. Mas vamos lá. Essa exposição. Se ela não tivesse exposto isso, nada teria acontecido, sabe? Mas aí a gente pensa, ela tem uma loja virtual. Gente, se você depende da internet para qualquer coisa, você tem que se expor. É muito difícil você conseguir sobreviver na internet sem se expor. Ou você se expõe profissionalmente, como eu estou fazendo aqui, que eu não costumo compartilhar muitas coisas da minha vida pessoal na internet, mas eu estou literalmente todos os dias botando a minha cara aqui na tela para vocês. Ou então, se você tem uma loja virtual, você vai acabar tendo que se expor. Porque você vai ter que criar todo um storytelling para conseguir fazer as pessoas virem na sua loja em vez de ir nas 500 outras que estão competindo com produtos muito próximos ao seu. A questão é, aonde que coloca o limite? E essa pessoa errou a mão. Essa mulher errou a mão. Enfim. Bem o que o Daniel Araújo falou aqui. Acho que o erro foi transformar uma decisão duvidosa num conteúdo positivo. Exatamente. E tentar justificar muitas vezes também, porque tem vários vídeos justificativos, viu, Sofia? E com aquele sorrisinho do... mas tá tudo bem, agora eu consigo pagar a terapia para minha filha, que é autista. Gente, difícil. E aqui eu concordo 100% com Paranoia Delirante, dizendo, acho errado expor crianças no geral na internet, apesar de eu mesmo me exponho bastante. Isso é uma coisa que eu acho que ele tocou num ponto essencial aqui. Expor crianças. O adulto se expor é, muitas aspas aí, uma decisão dele. Eu digo aspas aí porque muitas vezes não é opção, né? Cada vez mais... especialmente profissionais liberais e pequenos empreendedores, precisam se expor, não é opção. Assim como profissionais da comunicação, como nós duas aqui, precisam se expor, não é opção. A criança não. Se fosse a suprema ditadora do mundo, já teria proibido colocar rosto de criança na internet. Ponto, acabou. Menos de 18 anos você não coloca. E se o pai colocar, toma multa. Ponto. Mas a gente tá bem longe dessa realidade. Enfim. É isso, Dai. Tem mais alguma coisa pra colocar ou podemos encerrar? Não, só ficamos por aqui. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.